Acorda, mãe! Café, lancheira, uniforme, agenda aperta, a vida não para, a gente corre, corre, corre. Mas a cada trajeto, o volante é só seu. Um pequeno respiro. Chegou a hora de desapegar da culpa e embarcar nosso papo, porque aqui a gente sabe que a melhor viagem é aquela onde você não está sozinha. Bem-vindas ao Mães a Bordo, onde a gente tira o pé do freio, do silêncio e acelera nas conversas mais reais sobre a maternidade. Os perrengues, as cesadas, as dúvidas, tudo cabe aqui. Afinal, a vida corre, mas a Mãe Dica te ajuda a dirigir essa história. Bora ligar o som? O episódio já vai começar. Eu sou a Nath, mãe da Sofia e do Theo. Eu sou a Larissa, mãe do Pietro e da Júlia. E eu sou a Andressa, mãe do Ivan e da Isis. E esse é o Mães a Bordo. Olá, sejam bem-vindas A mais um penúltimo episódio do Mães a Bordo. Eu sou a Andressa. Eu sou a Nath, mãe da Sofia e do Theo. Mãe do Ivan e da Isis. Estamos aqui no nosso penúltimo episódio. A gente jornada. Que jornada. A gente tava aqui até pensando com um pouco de saudosismo. Estamos aqui parados, que aqui a gente já vai ter uma convidada nova, mas como que foi gostoso, diferente, único, todos os episódios. Mas a gente não vamos ficar no saudosismo não, porque ainda não é o último episódio. A gente tá no penúltimo episódio, então tá tudo certo. Hoje nós estamos dentro do tanque da GWM. Meu gente, amor. É o amor. Cara, eu sou apaixonada nesse carro. Falar, esse carro aqui é interessante porque eu acho ele imponente, né? A gente já falou isso em alguns episódios. Pra nós, mulheres que gostam de coisas grandes, ele é imponente. Aí você entende do jeito que você quiser entender a minha Nós parte. Nós gostamos de espaço, conforto. Mas sabe, eu sou um pouco megalomaníaca, né? Eu gosto de coisas grandes, casa, tudo. E o carro, e ele é realmente imponente. Você gosta de chamar atenção. Gosto de chamar atenção. A minha preocupação com ele, muitas vezes, é pra estacionar, né? Minha casa nova não caberia ele, porque ele é realmente grandão. Largo, vou assim dizer. Mas é um conforto pra dirigir, que sim, ó. Nossa, sabe o que eu imagino? Pra viajar. Deve ser bom. Deve ser uma delícia. Teto solar aqui, gostoso, enfim. GWM parceira em toda essa temporada, muito obrigada com vocês a gente conseguiu colocar o Mães a Bordo para existir, trazer essas conversas. Espero que vocês tenham sem a GWM a gente não teria feito, né? O Mães a Bordo, não teria produzido essa temporada. A gente só fez porque a gente conseguiu essa parceria com eles. Talvez a gente buscaria com outros, não sei. Temos também todos os nossos parceiros, eu gosto de fazer merchan. Gente, merchan no começo. Merchan, publicidade, porque é muito importante. Na verdade, não só, mas o princípio da honra, que eu vivo falando, né? Enaltecer e reconhecer aqueles que apoiaram o nosso sonho, o nosso projeto. Então, hoje nós temos aqui Camaleóticas. Está com a gente desde o primeiro episódio, todos os nossos óculos. Cara, mas você acredita que depois que eu conheci a Camaleótica, que eu comecei a ficar viciada em óculos? Eu também. Coleção. Coleção, menina. Agora eu tô até que tenho que fazer uma prateleira dos meus óculos lá. Porque às vezes só quer meter um óculos, tá tudo certo. Maquiagem da mãe. Maquiagem da mãe, né? Didaçu. Estamos vestidas de Didaçu. Gente, depois vocês vão ver o look completo. Uma saia maravilhosa no jeans. Eu tô de jeans. Essa blusa, ela é peplo. Eu não sei. Ela deixa a gente acinturada. Como que ela falou? O meu eu gosto, porque eu adoro esse tipo de tecido fresquinho. Não enaltece as curvas, Ai, menina. não sei, deixa a mulher mais feminina. Mais feminina, mais bonita. Ai, tô com calor. Vai, liga aí. Vamos começar então. Vamos começar. O que a gente vai falar hoje, Andressa? Hoje nós vamos falar de um tema que pode trazer muitas dúvidas para as nossas mães. E sobre futuro, sobre aprendizado, sobre educação dos nossos filhos. E é interessante que o episódio está sendo gravado e vai ser soltado próximo nessa questão de voltar às aulas. Então é uma conversa, o que fazer, futuro das crianças. Por onde começar, tem certo, tem errado, tem idade certa, não tem. Do bilinguismo. Eu achei interessante quando você trouxe essa palavra. Será que existe mesmo essa palavra? Sim, bilinguismo. bilíngue. Ser bilíngue, né? Então a gente vai falar sobre isso, né? Na verdade a gente vai falar sobre educação. Sim. Eu acho aprendizado, desenvolvimento.
desenvolvimento. Sabe uma coisa que eu gosto muito de falar sobre a questão da educação? Daqui a pouco vai vir nossa convidada, que ela vai falar, especialista, mais de anos ela vai falar sobre isso, sabe, tá ali por dentro de tudo isso. Vai dar uma aula pra uma gente, aula, porque ela é o quê? Professora. Mas toda vez que a gente conversa com ela é uma aula, é maravilhoso. Então fica aqui com a gente que a gente vai falar sobre isso, sobre a educação brasileira, sobre ser bilíngue, aprender inglês ou até outras línguas. Uma coisa que mas daí eu vou falar da minha particularidade, né? Eu falo inglês, o Gustavo teve que aprender adulto a falar inglês, e foi mais difícil. E os meus filhos é uma coisa que eu incentivo desde o início, desde pequenininho, assim, né? Então, em relação à parte de saber o inglês, na verdade, eu acho que é parte, tipo assim, básica. Se você quer investir na educação dos seus filhos, tem que saber, assim, prioritariamente o inglês. Eu acho que agora talvez a gente comece com a terceira língua, né? O mandarim, que o China aí tá tomando o mundo. Eu acho que hoje o inglês já é essencial, né? É primordial para todo mundo. Metade das coisas que a gente vai falar numa reunião de negócios é inglês. Exatamente. Né? São termos em inglês no nosso dia a dia, então ele tá cada vez mais presente. Né? Eu acho que não é só uma questão de status, né? Porque antigamente era fazer inglês, falar inglês era só pro rico, né? Sim. Era uma questão de status e hoje não é mais, hoje é uma questão de necessidade. E uma coisa que não só do inglês, mas uma questão da educação. Vamos falar um pouquinho da educação brasileira. A nossa educação, ela é falha, sim. Entende? Então a educação básica que a gente existe hoje, ela é muito falha. E a gente precisa, eu falo para todas as minhas amigas, eu falo, olha, legal a escola. Minha Sofia tá indo na escola, os meninos vão na escola, legal. Mas a gente precisa incentivar em casa. Em casa. A gente tem que tomar um tempo. Pegar no pé, fazer junto, sentar, mostrar. E é nossa obrigação, sim, também trazer essa educação, incentivar a gente mais. não pode esperar, independente se é escola pública, se é escola privada, se faz contraturno, se não terceirizar a educação e terceirizar, também, né? Eu acho que 100%. Não, depois eu aprendo. Tá na escola, né? Não é. Isso é um problema dos pais, né? A gente tem que estar lá incentivando, cobrando, porque senão eles fazem tudo de qualquer jeito. Exatamente. Educação. A gente vai falar sobre isso, então. A nossa convidada hoje vai vir daqui a pouco. A gente vai buscar ela agora. E vocês vão conhecer e ter uma aula. Então segura aí. Tem mais alguma coisa que quer trazer desse? Acho que não. A gente vai falar muito sobre infância, sobre aprendizado, sobre métodos, né? O que a gente pode fazer, como que a gente pode auxiliar. Legal. Né? Porque a gente fica muito na dúvida. Quando começar, por exemplo, a trazer o inglês para a vida da criança? Se eu não falo inglês, o que fazer? E eu tenho muito medo, por exemplo, de ser uma rigidez, sabe? De ser uma cobrança muito grande e muitas vezes desnecessária para os nossos filhos. Exatamente. Né? Que às vezes a gente cobra tanto eles e aí eles pega ranço, sabe? Eu não quero, eu não gosto, eu não sei, eu não vou. Eu escuto muito isso do meu filho. Ele tá aprendendo a ler e escrever, né? Tá na fase da alfabetização. E às vezes mãe, o que tá escrito aqui? Eu falo, não sei, lê você. Aí ele, mãe, eu falo, você tem que aprender a ler. Eu já sei ler. Né? Então a gente vai incentivando. Eu comprei livros para ele agora, para ele ler. Então são histórias curtas, letras maiores, né? E aí ele tá agora começando a pegar gosto. E eu leio muito em casa. Então, a gente tem que dar o exemplo. Tem que dar o exemplo. A gente tem que dar o exemplo. Arrasou. Bora chamar nosso convidado? Bora chamar nosso convidado. Até daqui a pouco. A gente já volta. Sejam bem-vindas de volta com a nossa convidada, a Bia. Obrigada por você estar aqui com a gente. Por ter aceito o nosso convite. A gente está muito feliz. E aí a gente vai falar sobre a questão do bilinguismo, educação. Mas antes de a gente falar tudo isso, a gente tá falando também com uma mãe, vó. A gente tava vendo vó, coisa mais gostosa aqui. Vó fresca. Vó fresca, contando as coisas aqui. Mas a gente vai falar sobre mães, né? Aqui a gente fala, aqui nosso refúgio, o carro é o nosso espaço para conversar, então a gente vai agora, vou dirigir, vamos estar conversando aí sobre várias coisas, mas principalmente toda vez a gente conversa, né? A Bia falou assim, ó, sairia, foi ali buscar ela. Não, 5 minutos já volto, ferrando, do jeito que a gente fala. 5 minutos, já volta. 50 minutos a gente já volta. 50 minutos ainda vai ser pouco, menina. Mas Bia, antes de começar, conta sobre você, quem é você, ser humano, CPF. Nossa. Bom, primeira coisa, muito obrigada mesmo pelo convite.
Adorei, porque são duas coisas, eu acho, que eu gosto muito, né, de me comunicar e principalmente de falar da minha paixão, que é bilinguismo. E juntando tudo isso, né, com o fato, como você disse, de ser mãe, avó, mas para contextualizar, é o seguinte, eu sou uma educadora, né? Assim, já vai revelar quantos anos eu precisa tenho? falar, faz bastante Não, tô tempo. brincando. Mas Não, na também é verdade importante- eu estou feliz porque em amém. alguns meses eu vou ter o meu próprio cartão de estacionamento. Arrasou! Então você já sabe Eu acho que eu vou quantos começar a anos andar eu com tenho. você. Pra estacionar nas vagas preferenciais. E eu comecei muito nova. Eu fui uma criança que foi adiantada na escola, eu comecei muito nova. E imaginem, né? Que eu comecei a dar aula com 16 anos, que foi exatamente a idade que eu já estava na universidade. Caramba. Né? Então, super jovem, precoce. eu terminei a universidade com 20, quando tem muita gente aí que nem Entrando. sabe o que vai fazer ainda da vida. Mas comecei a dar aula com 16 anos, então, assim, muito naquela vibe de que, olha, o material tá aqui, a gente te ajuda no que for preciso. Não exatamente um treinamento super formal, mas a coisa foi. Daí eu fiz faculdade de letras e tudo mais. Me casei com 20 anos também, Novinha. né? Toda novinha. E logo comecei a fazer mestrado em linguística. Comecei a fazer um mestrado em linguística na Unesp. Então eu trabalhava... meu primeiro emprego foi na UEM, como professora de inglês. Aos 16 anos, meu pai Nossa. teve que assinar Você é maringaense, nascida Sou e criada? maringaense, nascida, criada, nunca morei em lugar nenhum fora daqui. Ai, que legal. Então, Maringaense raiz. raiz, super raiz. Mas comecei daí, como eu falei, meu primeiro trabalho, meu primeiro contrato foi na UEM. No Instituto de Línguas, eu dava aula de inglês. E assim que eu me formei com 20, eu também passei a trabalhar no departamento de letras, né? Que é mega conceituado. É, né? e assim- O departamento da UEM. E aí, nesse meio tempo, logo que eu me casei, o pessoal do Marista me convidou para assumir as turmas do ensino médio do Legal. Marista. E a louca queria fazer mestrado e fui fazer mestrado com tudo isso, 3 empregos, um casamento novo, né? Assim, a coisa básica. É mulher, né? básica, Gosta de mulher, fazer pouca coisa. Depois, só que eu fui fazer esse mestrado em linguística, recém-casada, fui fazer, e lá eu comecei a ver umas teorias de aprendizado, porque a linguística vai trabalhar o aprendizado. E eu falava, nossa, isso aqui é super legal. Quando eu tiver filhos, eu vou usar essa teoria com os meus filhos. Legal. E, gente, eu usei. E que é isso de trazer o bilinguismo. Então a gente tava falando sobre bilinguismo. E na verdade, quando aí eu tava falando, né, que no mestrado eu comecei a estudar as teorias de aquisição de linguagem e achei, assim, muito legal. Falei, não, quando eu tiver filhos, eu vou usar isso. E Só usei, e só que eu vou te falar o seguinte. Não, usou tanto que as crianças hoje são todos os braços direito e esquerdo, perna direita, perna esquerda dela, tudo que faz tudo lá. São 2, né? São 2, são um casal. Uma cuida do Maple Bear e ele cuida do nós geralzão vamos ter também. nós vamos ter mudanças aí esse ano. Eita, delícia, boa. Mas os nós dois vamos- assim. Os 3 vão estar em todos os lugares. Ai, que então arraso. você vai ver Muito que arraso. bom. Mas os Só 3 que falam assim, muito. falam inglês. Falam muito bem. Né? Então, assim, deu certo. Primeira coisa, deu certo. Só que, antes dele ter dado certo com os meus filhos, a cultura inglesa é mais velha que os meus filhos. A cultura inglesa tem quanto tempo? A cultura inglesa tem 36 Não, anos. isso aqui, um dia a gente vai falar só sobre negócios. Hoje eu vou falar sobre bilinguismo, mas um dia a gente pode falar sobre empreender sendo mãe. A gente gravou com a doutora Rita Capelato o episódio anterior, vale a pena assistir, assistam, que é sobre isso, mas eu também queria ver depois, mas senão a gente vai ficar aqui horas conversando. Mas, cara,
olha a quantidade de tempo. E você empreendeu com as crianças ali no seu colo. Cresceram no trabalho, né? Cresceram no trabalho. Tanto que minha filha diz que a irmã mais velha dela é a cultura inglesa. Que engraçado. Mas eles cresceram na cultura. Então, assim, eu usei as teorias de aquisição primeiro na cultura, na verdade. E, obviamente, depois, quando eu tive meus filhos, eu usei com eles. E aquilo que vocês já falaram. Deu um super resultado, ambos falam inglês. E não é, aí é que vem o X da questão. Não é aquela coisa de uma aula chata que eu vou falar de gramática para uma criança que ainda está aprendendo a falar português. A gente estava falando sobre isso antes de te receber, a gente sempre faz uma introdução. E aí, como não se tornar algo maçante, chato ou obrigacional, né? E a criança chegar a pegar ranço. A minha irmã mesmo, a minha irmã, ela não conseguia ir para aula, chegou a reprovar, de ficava faltando nas escolas de inglês aí pela vida. E hoje ela sente falta, só que minha mãe tinha que ficar pressionando, minha irmã não queria, aquela coisa maçante, aquela coisa chata. Mas, por exemplo... E ela fala super bem espanhol, mas inglês... Por exemplo, zero. Então veja bem, naquela época, eu estou falando porque os meus filhos, né, minha filha tem 34, meu filho tem 33, mas naquela época você não tinha streaming, não tinha Netflix, não tinha Disney Channel e quantas coisas. Sim. Então naquela época era... talvez uma locadora que tivesse um filme em inglês, coisas em inglês legendado, mas cada pessoa que eu conhecia ou cada oportunidade, aí você pedia pra trazer. Eu pedia para trazer o VHS. Legal. Então os meus filhos cresceram, por exemplo, assistindo os clássicos da Disney, Rei Leão, Pocahontas, enfim, o Aladdin, enfim, Toy Story, né? Em inglês. Você sabe que eu comecei a fazer isso com a minha filha depois que a gente se conheceu. Você me contou essa história e hoje eu já fazia, colocava coisas no YouTube pra ela, que ela era pequenininha, só desenho em inglês, né? Aquela Miss Rachel. Aí é uma dica legal que eu gosto muito dela, que até minha mãe começou a aprender inglês fica assistindo Miss Rachel. Gente, e ela fala, boa, coisa simples, as cores. Mas hoje, aí eu quero assistir filme com ela, eu vou lá e assisto. A gente assistiu agora Tinkerbell. Eu assisti Tinkerbell. Aí a gente assiste junto, mas tudo em inglês. E você sabe que aí é que vem a questão. Quando você... a Giovana, que é minha filha, que está à frente da Maple Bear, como diretora da Maple Bear, mas que esse ano ela continua... ela cuida mais da parte também educacional, também junto com você, A Giovana também é da educação. A Giovana... Legal. Eu fiz letras, mestrado em linguística, aí a Giovana fez pedagogia, legal. Depois eu fiz pedagogia, então, no final, mestrado em educação. Ela não tem ranço, ela ama essa parte. É junto, isso mesmo. Só que um curso que nós fizemos há algum tempo com o pessoal, um curso de neuroaprendizagem para a linguagem, o que a gente viu lá? Que são pesquisas comprovadas, que eles seguem, é um grupo de neurocientistas maravilhosos, são neurocientistas globais, mas eles têm uma ramificação na Universidade do Rio Grande do Sul, na Federal lá, e também em Natal, se eu não me engano, em algum lugar do Nordeste, eles trabalham juntos. E eles seguem muitas crianças, né, que agora já são adultos e tal, com os testes todos. E aí o que eles viram? Que todos os sons aos quais você expõe uma criança até ela ter 36 meses, estes sons ficam armazenados no cérebro. Na hora que você me falou isso também, gente, pega essa dica, sensacional. Eu só escuto música em inglês agora com as crianças. Legal. Só música internacional. E não precisa ser só em inglês. Eu adoro escutar música latina, então música em espanhol. Eu preciso começar a achar algumas coisas mais legais em espanhol, francês também, porque eu só tô no inglês com a Sofia. Então, aí você tem o francês, você tem o espanhol, você tem... Enfim, nós temos uma conhecida, na verdade, uma grande amiga da minha filha, ela é descendente de japoneses. Então, o que ela também já colocou? Japonês. Então, é inglês, é português, é japonês. Porque tem os fonemas, né? Os sons das letras são muito diferentes.
Por exemplo, quando eu Vou estou colocar dorama falando... pra Sofia. Dorama. Eu assisto dorama. Legal. Brincadeira. Mas é o seguinte, então 2 coisas aí. Uma, que às vezes os pais, né, as mães, os pais ali, têm uma certa preocupação. Nossa, mas eu vou pôr, meu filho não vai entender. Ele vai, gente, porque a criança não nasce sabendo falar uma língua. E ela é muito mais visual. E as crianças, é uma forma de aprender da criança, ela tem que observar o todo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de pôr um vídeo, um filme, ela tem o visual, ela tem o som, ela tem o cenário todo ali para ajudar, as expressões faciais. Ela consegue entender, porque é o que ela faz para aprender português, por exemplo. Ela olha a cara da mãe lá, que às vezes tá brava, você tá falando brava, o beicinho já fez assim. Ela entendeu todas as palavras que você falou? Não. Então, Agora entendeu tua cara brava. Entendeu? Alguns conceitos que a gente tem que ter isso na nossa vida. Primeiro, nós não precisamos saber todas as palavras para entender contexto, para entender o que está acontecendo. Para se comunicar. Né? Para se comunicar. Muitas vezes você vai falar com uma pessoa que às vezes usa um vocabulário e você fala, opa, mas até na idade, por exemplo, a própria Sofia tá com 2 anos e 8 meses. Ela fala coisas sem nexo, assim, mas a gente entende o contexto. Ela fala totalmente algumas coisas errado. Ela fala, você vai na casa minha... Você vai na casa meu desse jeito? Olha, a minha filha até hoje, e aí vira meme de família, né? Que a gente fica repetindo. A minha filha, até hoje, né? Mas assim, quando pequenininha, e aí a família inteira falando, quando você falava assim, ela queria ir embora, ela falava assim, vamos pra casinha dela? A casinha dela era, vamos para casa? Ou, onde você está? Eu estou na casinha dela. Então, na minha família, quando às vezes você liga para um, para outro, ei, onde que você tá? Eu tô na casinha dela. Na casinha dela. Virou meme, porque assim, é na minha casa. É na minha casa. Mesmo o meu irmão. Mas você consegue entender o contexto. Mas mesmo o meu irmão, né? Assim, ele fala, onde você tá? Ah, eu tô na casinha dela. A casinha dela, tradução minha casa. Na sua casa, na sua própria casa. Mas isso tudo, o que acontece? A criança vai pegando as percepções. E se nós pararmos para ver, cada língua tem uma melodia, tem um grupamento de sons. Você, às vezes, você ouve alguém falar, o próprio japonês, parece que tá brigando, né? O alemão também. O alemão, né? Você olha e fala, meu Deus. 2 anos de alemão. E aí, cada língua tem uma melodia. E as crianças, e o cérebro das crianças vai aprendendo essa melodia. Nós fizemos um curso de bilinguismo, né? Vários cursos, pós-graduação e tal. E um professor canadense, e ele usou uma expressão que tanto a Giovana, minha filha, quanto eu, nós pegamos para nós, assim. Que muitas vezes as famílias chegam e falam, não confunde. Isso que eu ia perguntar agora. Colocar muito cedo, né? Ele tá lá alfabetizando. Por exemplo, meu filho tá com 7, então ele tá aprendendo a ler e escrever, tá nessa parte de desenvolvimento. Se eu colocar ele no inglês agora, vai causar confusão ou não? Porque a gramática do português e do inglês não são parecidas as regras, né? Pois é, aí a gente volta lá no que eu falei, a gente não ensina com regra. Entendeu? Ele vai aprender que existem 2 maneiras de falar, por exemplo, que ele está com fome. Ele vai poder falar assim, mamãe, tô com fome, ou mommy, I'm hungry. Entendeu? Ele vai poder dizer que ele está com sono. Né? Eu sou muito dessa vertente que a gente não ensina a palavra solta. E a gente ensina contexto. Esse contexto. Tá? E aí, só que tem 2 pontos aqui. Mães, qual a idade que se poderia... Você falou, até 36 meses tem que trazer coisas sonoras. Mas vamos falar desses 36 meses primeiro. Mas e a parte que a criança está precisando aprender a falar? Tem gente que tem medo de atraso na fala. Então, a nossa sócia tá na Itália. Nossas filhas têm tudo a mesma idade. E aí a gente conversando... A Sofia fala pelos cotovelos. A Isis fala misericórdia. E aí ela falou, olha, a Júlia não. A Júlia, ela tá desenvolvendo... 1 ano na Itália.
desenvolvendo a fala. Só que a hora que ela começou a falar, ela falava tudo misturado. Falava português, falava italiano, tudo misturado. Então, aí a gente volta lá em algumas questões. Primeiro, como eu disse, vamos lá que esse vocábulo, né, esse léxico que a gente usa, que não é confusão, a gente cria sofisticação mental. Porque as várias línguas, e é verdade, é sofisticação. As várias línguas, com seus vários fonemas, seus vários vocábulos, né, suas várias melodias, elas vão primeiro, para que a gente possa ter alguma coisa que saia da gente, ela tem que ter, né, entrado aqui. Então a gente fala que você primeiro recebe input para depois isso virar um output. Então a criança não vai falar algo que ela não saiba, então ela está aprendendo. Mas aí a teoria toda é muito linda, ela consegue te explicar, porque existem aí momentos. Então vamos começar das crianças. Eu tô lá com meu bebê, como eu tive os meus bebês, né? E ainda muito próximos, eu tive 2 bebês ao mesmo tempo. Igual eu. E aí eu colocava, gente, tem filminho agora que vocês sabem que eu já sou avó, eu fui tentar cantar uma musiquinha para minha neta, minha filha até filmou, porque eu não sei musiquinha de ninar em português, gente. É só inglês. Mas esse E eu começava a cantar e eu me perdia e eu parava, eu começava outra. E ela começou a filmar, falou assim, a titia está filmando para depois ela ter o registro que a vovó não conseguiu cantar. Porém, inclusive com os meus filhos, eu só cantava as músicas de ninar em inglês, as rimas em inglês. E era assim, o meu marido não fala inglês. A gente tava falando. E aí não era inglês, os não. pais não sabem falar inglês, mas não é uma língua que se fala em casa. Mas era uma língua que eu falava com eles na hora de dormir. Então isso passava a ser o nosso contexto. E na diversão de assistir, né, sei lá, desenhos e tal, eram os desenhos selecionados em inglês. Legal. Os meus filhos nunca assistiram, pequenos, TV aberta, entendeu? Até por conta do conteúdo de você não conseguir filtrar, né? Então a gente tinha isso. Ambos falam. E aí a gente vai, isso em casa, não falo inglês. Peça uma opinião para alguém que fala inglês, por favor. Né? De quais filmes ou de outras mães. Vamos dar uma dica? Filmes. YouTube, eu sei que eu gosto muito é Miss Rachel, que ela é bem educacional, tem lá, bem legal, ela ensina cores, é tranquila. Cara, é que hoje tem tanta possibilidade. Tudo, Pois tipo é. assim, Veja, mais possibilidades sem muito excessivo de tela. Você aquele Bluey, eu sei que é legal. Sim. Mas eu acho que vale a pena assistir e você controlar, falar, não tem a violência, não tem a criança ali fazendo o desenho, fazendo malandragem com o outro, ou desobedecendo o pai da mãe, porque Por tem exemplo, a Peppa Pig, por exemplo, embora seja inglesa, adoro o sotaque dela, mas ela é muito mal educada. É mal educada. Essa eu não recomendo, gosto. essa Marcha o Urso, essa Peppa Pig, não. Pelo amor de Entendeu? Deus, Eu gosto não pode muito. mesmo. Eu sou do Qual que tipo você mais tradicional. Porque assim, às vezes você vai pegar um canal que eles vão querer ensinar a criança a falar algumas coisas. E aí a gente pode correr um risco de que essa metodologia possa ter algum problema. Entendi. Então eu sou do tipo mais tradicional, mais Qual que você recomendaria? Eu te diria para assistir os filminhos, por exemplo, os clássicos da Disney. Porque você agrega. 101 Dálmatas. 101 Dálmatas Mas eu ainda não coloco muito das bruxas pra Sofia, que eu acho que ela tem medo. Aí eu coloquei Aristogatos. Aristogatos é uma graça. Então, Aristocats, eles cantam super bonitinho. Você tem os que... embora todos eles tenham alguma coisa, né, de
alguém tem muita maldade, porque eles também estão ali Ensinando. te ensinando questões morais. Então, A às Isis, vezes agora é eu lembrei, legal. a Isis, a gente coloca os 3 porquinhos e só tem, no vídeo só tem em inglês, não tem em português. Ah, legal. Então, e aí ela vai cantar e ela faz desse jeito. Eu vou colocar pra Sofia. É muito engraçadinho, porque aí ela repete, porque é repetição, Porque, tudo gente, repetição, né? você não vai colocar uma vez só, porque Não. eles não vão querer assistir Sabe uma um vez filme só. que a Sofia viciou, que eu achei muito fofinho, que eu recomendaria? Wall-E. O Wall-E. Apesar que ele não tem muitas falas, tem poucas, mas tem algumas falas, mas ele é bonitinho. Ele é muito legal. A Isis bonitinho. agora tá viciada em Minnie Olha, e a Casa da Gabi. A Casa da A Gabi. Já Casa viu essa Mágica Casa da da é uma Gabi? gracinha. E você tem, então assim, eu acho que também é muita coisa da família. Vamos lá, não adianta eu falar Ah, sim. que, olha, por exemplo, eu acho lindinho a Pequena Sereia, até para ensinar para as crianças que olha o tanto que ela sofreu desobedecendo o pai, né? Mas tem famílias que não aceitam porque é uma condição muito fantasiosa, entendi. sabe, não tem escolha. existe sereia. Mas tem tantas possibilidades, né? Mas eu acho que a família pode fazer, mesmo não sabendo inglês. O importante é que você tenha contexto. Eu acho que aí é assim, eu tenho que acostumar com contextos. A gente recebe muito na cultura, principalmente com as crianças, muitas crianças que chegam lá, os pais falam assim, ele já sabe as cores, ele já sabe os números. Aí, quando você vai perguntar para a criança uma coisa, você vai interagir, hello darling, what's your name? Não sabe. Aí, não sei. Aí ele fala, então conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí você fala, tá, então beleza. Eu sou brasileira, maringaense, como vocês já sabem. Nasci aqui, vivi aqui, vivo aqui. Falo inglês, então eu entendi que o que ela estava tentando falar eram os números, tá? Mas não é nessa entonação, não é com essa pronúncia. Aí às vezes também é decorado fora igual do uma contexto, música, né? E não sei do que Tipo, que número é esse? Aleatório. 8. E aí a gente a criança, também... se olhar só um número especificamente, Não dá. ele não vai saber. E quando você ensina por contexto e você põe essa criança, a gente está falando de bilinguismo. Bilinguismo, na minha concepção, não é só, eu sei falar outra língua, porque eu sei algumas palavras em outra língua. Não, o bilinguismo você é funcional em mais do que uma língua. Legal. Né? Você sabe se comunicar. Então é essa sofisticação que vai trazer isso. E aí, voltando lá que você disse, ela estava na Itália e não falava nada. Existe, na teoria do bilinguismo, existe uma coisa chamada silent period. É o período do silêncio. Porque é exatamente esse período que as coisas estão entrando na cabeça, estão fazendo sentido, entendeu? E que antes de eu me arriscar, porque tem isso também, antes de eu me arriscar, eu tenho que formular as minhas hipóteses, entendeu? E muitas vezes, a criança bilíngue, gente, é impressionante, porque às vezes os pais querem medir o tanto que a criança já sabe. E aqui, por exemplo, olha que rua mais linda, tem tantas árvores. Eu viro para a criança assim, como falar árvore em inglês? E a criança olha para você e fala assim, não sei. Não é que ela não sabe, você perguntou para ela fora de um contexto. Mas, por exemplo, se eu falo inglês e vou chegar nesta mesma rua, neste mesmo contexto, falar, darling, take a look. What's that? See how many? And they go, lots of trees. Por quê? Legal. Porque o cérebro é tão sofisticado que ele começa a fazer esse paralelo. Então, de novo, puxando um pouco a brasa para nossa sardinha aqui, né? Você tá aqui por isso, por sua especialidade maravilhosa. 36 anos. Não é à toa. Quer dizer, na verdade, assim, não julgue meus métodos, só apenas meus resultados, entendeu? E os resultados que essa mulher tem. Então assim, são 44 anos. É super legal, porque, por exemplo, eu outro dia encontrei com uma ex-aluna
que hoje já é mãe de filhos novos, né? Ainda estão chegando na adolescência. E ela fala inglês maravilhosamente bem, os filhos estão falando inglês. E ela me abraçou um dia e falou, she was my teacher. Os filhos estão falando inglês também. E eu fui professora dela. Então, é o quê? É você criar tudo isso, você traz para um contexto, não é uma regra de gramática. Estudar com regra de gramática é muito chato e o cérebro não assimila. Isso a gente tá falando principalmente de crianças pequenas, mas a partir, por exemplo, a mamãe passou lá, a criança tá com 4 anos, tem pais que falam assim, deixa e depois aprende, depois coloca na escola. Como lidar com essa... Eu tô pensando aqui. Quando lidar com essa questão, quando colocar numa escola, ou Qual como é a incentivar. melhor fase, Por exemplo, a Andressa idade? tem 2, tem uma de 2 anos e meio e outro de 7. Aí o Ivan tá na parte de aprendizado, enfim. Gente, a questão Nunca é a tarde pra seguinte. começar, tem que começar Não, de algum eu lugar, acho, né? é aquilo. Se você já puder dar esse estímulo em casa do dia que nasceu, ótimo, perfeito. Agora, se você tiver condição de conhecer escolas que trabalham com inglês ou escola que já faz esse processo, né, todo, como a gente já citou aqui, a própria Maple Bear, é uma escola bilíngue, ou a cultura inglesa, que é uma escola que começa com crianças a partir de 3 anos. Na cultura inglesa a partir de 3. A partir de 3. Legal. Na Maple a partir de 1. Aí tem a cultura STEAM também, que já são 3 empresas. Essa mulher, além de ser vó, mãe, arraso aí, tem 3 empresas. Aí tem a cultura STEAM agora também, que eu acho extraordinário. Que você pode hoje falar um pouco dela, né? Porque aí assim... Eu acho que a metodologia, tipo assim... A ideia eu tô só esperando a Sofia fazer 4 anos. A ideia toda a gente tem o que você precisa para falar muito bem. Arrasou. Né? Mas o que a gente montou? Então, primeiro vem a cultura inglesa. E a cultura inglesa com as crianças é muita oralidade, muita brincadeira. Não é gramática, pelo amor de Deus. Não é comunicação. Legal. A gente não ensina a palavra solta. E aí a gente tem a realidade da Maple Bear, que agora com crianças a partir de 1 ano, que é uma realidade de imersão. Imagine, na cultura as crianças ficam 2, 3 horas com a gente na semana, só. Na Maple elas ficam 4 a 5 horas por dia, todos de segunda a sexta. E aí eles aprendem não é aprender o que está no livro. A gente fala, né, nesse contexto de bilinguismo, a gente, quando vai fazer uma ação com as crianças ou com os alunos de modo geral, a gente tem o quê? Você tem o inglês para aprendizagem. Então, é aquela, o que eu tenho de conceitos-chave aqui que eu vou usar. Eu tenho o inglês, então, para aprendizagem, eu tenho o inglês que ele vai surgir nessa aprendizagem, e eu tenho o inglês da aprendizagem. Olha só, 3. Mas assim, o que eu preciso de conceito, o que eu preciso de expressões e o que de repente eu captei fora daquele contexto que eu também posso aprender. Legal. Que é uma reprodução muito simples do que a gente faz na vida. E aí, quando você falou do STEAM, o que acontece? A gente viu a necessidade, porque, como vocês falaram, quando eu fui mãe, gente, era filho aqui, outro, carrinho, segura com o pé, corre, né? Pede por favor... pede por favor para a mãe ir junto, porque você tem que dar uma aula e ela fica ali olhando as crianças para você, ou deixa dormindo ali na tua sala enquanto você está trabalhando. E essa é a vida, gente. E é um BO e passa. É realidade, né? Passa. A gente tava falando com o Maurício ali sobre as crianças que não estão dormindo, dela, relaxa, passa. Vai passar. Quase ela falou assim, eu só fui dormir quando você tinha 4 anos, então não me enche o saco, não fala nada não. Porque, por exemplo, quando ir pegar, talvez fazer viagens, eu tô morro de vontade de já levar a Sofia pra fora. Aí meu marido, não sei, filho, não, eu quero já... Eu quero ir pra Disney, né? Eu falo que... Daí ele fala, dá pra as crianças, não, eu que tô querendo como ir. a gente diz em inglês, sorry to burst your bubble. Vou quebrar seu castelinho, querida.
ir pra Disney não precisa falar inglês, infelizmente. Não, eu sei que mas não, eu sei, mas tô é que eu brincando. quero ir, é que eu fico enchendo o saco. Lógico, Ele foi, lógico. sabia? Quando eu tava grávida da Sofia, meu irmão é comissário de bordo. E aí ele tinha uns negócios pra fazer lá em Orlando, em Miami, questão de negócio. Ele e meu irmão foram. E ainda foram de primeira classe lá, porque, enfim, delícia. foram. Eu não fui, tava grávida da Sofia, devia ter ido. Menina, daí eles pegaram, aí a gente teve um intercambista na minha casa da Venezuela. E aí ele saiu da Venezuela, tá morando lá em Orlando. E ele trabalha na Disney. E aí ele conseguiu ingresso pros meninos. que delícia. E ele passeou em tudo. Daí chegou meu irmão lá, chegaram na parte do Harry Potter. Daí, meu marido não sabia nada. Eu falei, o que é isso? Meu irmão queria matar ele. Né? Falei, da próxima eu trago você, vou trazer a Você Shelly. viu? Eu falei, leva eu. Leva. Mas ó, daí você volta a pensar que tudo isso é exposição. Então, vamos lá, vamos traçando um paralelo, né? Uma linha de vida aqui. Criança, você põe a exposição, procura uma escola boa, com boa metodologia, né? E aí você tem ou uma escola de línguas que a criança vai ficar 2, 3 horas, 4 horas por semana. Aí você tem uma escola bilíngue, mas bilíngue, quando a gente fala bilíngue, é porque eles não vão ter aulas Quantas de escolas? Você falou inglês. o nome delas, mas quantas escolas bilíngue em Maringá tem hoje? Olha, Você falou os nomes. bilíngue de Quantidade. verdade, assim, que é o conceito que a gente estuda e acredita como bilíngue, tem uma que chama Maple Bear. Existem Legal. outras escolas que dão resultado sim de aprendizagem, mas elas têm uma carga horária de língua inglesa estendida. Então elas têm às vezes 10 aulas de inglês por semana, mas é aula de inglês como se você reproduzisse o curso da cultura inglesa 10 horas Já por o semana. Maple Bear realmente tá tudo lá. A Maple Bear você tem a filosofia, Legal. você tem a abordagem e é uma escola que você está aprendendo ela é uma franquia. inglês. E a metodologia é tudo canadense. Canadense. Legal. Eu morei no Canadá, canadense. eu acho lindo. Quando você fala, eu acho, gente, chiquérrimo o inglês britânico. Eu já fui pra Londres já também. Eu ficava assim, ai, fala mais, gente, fala mais, só pra mim. Mas eu já não consigo reproduzir o inglês britânico. Eu acho elegantérrimo. Mas eu fui pro Canadá e eu gostei muito do inglês canadense, porque é limpo, eu consegui entender, eles também são muito educados e eles ajudavam a gente quando a gente conseguia falar. Já os americanos, meu Deus. A ortografia do canadense é a ortografia britânica. Não é. Então você olha lá, tem um center que é escrito com RE e não com ER, como nos Estados Unidos. Mas eles têm muito próximo do inglês americano. Mas eu acho que o inglês ele é mais, no meu ouvido, é mais limpo. Já o inglês americano, como tem muita gente de fora, eu quase morria quando pegava um chinês no Uber. Eu falava, meu marido falava assim, o que ele tá falando? Eu também não sei. Mas você vê, e aí, só pra gente... Porque é justamente essa questão de você ser funcional na língua. Você tem que aprender de modo que você consiga não só falar com britânico, americano, canadense, mas com chinês, com paquistanês, com australiano também é bem diferentão, né? Eu acho muito legal, assim, porque eu não sei se eu sou muito da área da linguística também, então eu adoro essas diferenças. E uma vez que você sabe quais são as diferenças, fica muito fácil você entender. Então, se você sabe que um italiano, ao falar inglês, ele vai ter um sotaque, que ele vai pôr uma vogal A no final das palavras. Se você sabe que o brasileiro, quando vai falar, ele põe o I, então ele não sabe falar name, ele fala name. E o italiano fala Neymar. Você vai e condiciona seu cérebro, fica fácil. Até o brasileiro tem sotaque, né? Todo mundo tem sotaque. E aí você Quantos sotaques tem no Brasil? Nossa, né? E aí você tem, quando vocês me perguntaram por que do STEAM, eu fiz mestrado de educação na Inglaterra, né, numa universidade inglesa, na verdade. Então, nas férias eu ia, fazia, voltava, né, uma coisa assim. E eu comecei a estudar muito lá o ensino de conteúdo com linguagem, que é muito o que você tem
nas escolas bilíngues. Sim. Então você ensina matemática em inglês, você ensina, sei lá, outras coisas, né? Em inglês, ciências, enfim, em inglês. Então você tem que trabalhar as duas coisas juntas, língua e conteúdo, né? Não é eu dou conteúdo numa língua e depois transformo para outra, é junto. Sim. E a gente via, assim, muitas vezes os pais indo até a cultura e falando assim, nossa, mas só 2 horas ele vai ficar aqui? Também dá um super resultado com a nossa metodologia, mas, poxa, 2 horas, não vai dar tempo nem de eu deixar meu filho, chegar em casa eu já tenho que buscar. E começamos a receber muitos pais e mães que ficam sentados lá esperando. E a gente começou a perceber. E percebendo também que essa criança é diferente hoje, entendeu? Então, a ideia da cultura STEAM era promover e ter um espaço para as famílias poderem deixar os seus filhos, né, num contraturno, com imersão em inglês. Então, nós estamos falando de uma coisa que é ficar 4 horas com essa criança. E aí a gente entrou também num outro conceito, que é o seguinte: você tem muitas escolas, muitos contraturnos, você tem muitas clínicas, você tem muitos psicopedagogos trabalhando com crianças que precisam de reforço escolar, de reforço acadêmico. Eles estão às vezes apresentando né, um problema mental de falta de apoio, não consigo chegar à média dessa... E muitas vezes os pais não conseguem por questão cognitiva. Muitas vezes, por exemplo, pai e mãe quer proporcionar, que é o que acontece com todos os pais, algo que você nunca teve. E aí, na hora de chegar na parte da física, eu quero só ver, vou ter que contratar professor particular. Eu também, porque nem eu aprendi. Né? Matemática, física, aí eu vou te dizer eu aprendi. Que aí é o Como que eu vou ensinar algo que eu não sei? Pois é, mas não é você que tem que ensinar, é a escola. E aí, desculpa aqueles pais que adoram ficar ensinando filho em não, casa. mas aí cada um no seu quadrado, cada especialista Eu no vou seu dizer quadrado. pra você por que eu digo que é escola. Agora, parênteses, vem a mãe, né? Quando eu tinha o Maurício, meu filho, adolescentinho, ele ia super bem em redação, ele também é falante pra caramba, né? Então ele ia muito bem em redação, ele ia muito bem em Humanas. Não, é que na escola que ele estudava na época, eles dividiam, por exemplo, língua portuguesa, eles tinham redação, literatura Gramática. e língua portuguesa, que era gramática. E nunca entrou na minha cabeça, porque ele ia muito bem na redação e ele ia muito bem na literatura, né? E ele era péssimo em língua portuguesa. Eu falava, mas como que alguém pode ser péssimo em língua portuguesa se as duas questões que você precisa de língua para saber falar e saber ler, você sabe? E aí eu, muito linda, formada em letras, mestrado em linguística, pós-graduação em metodologia, peguei o meu lindo filho e vamos estudar. Gente, eu me peguei quase jogando as coisas em cima da cabeça dele, chinelo, tapa, gritava pra esse maluco, presta atenção! Quando eu parei e olhei, eu falei, cara, eu sou Maurício, a mãe você, dele. Não, eu professora. não sou a professora dele. E é engraçado que e às vezes as crianças obedecem muito melhor a professora do que a própria mãe, né? Gente, Com não certeza. dá. Você tem que ser mãe. E outra, você... Legal. Uma escola, você contratou uma escola, você acredita naquela escola, confia, entrega seu filho na mão dos pedagogos que estão lá. Eles vão saber o que fazer. Eu Deixe falo- pra você ser mãe. Eu falo pro Gustavo, Pri. cara, eu não sou formada em pedagogia. Claramente, o que eu falo também, que a gente falou no começo do episódio, eu acho que a minha função como mãe também É é dar sempre incentivar, Dar cuidar, dar suporte, suporte, dar porque a educação brasileira que nós temos hoje, ela não é suficiente, minha visão. O básico do básico não é suficiente, isso que eu não sou dessa parte. A gente precisa, sim, buscar Mas alternativas como pra mãe, buscar. você busque alternativas de quem sabe fazer. Sim! É quando vocês Eu vou falam, ficar então fazendo assim, atividadezinha, gente, eu fico doida. Tarefa, ai, que ódio.
Olha, gente, aí volto lá no Tarefa, a gente volta no STEAM. Por quê? Porque a ideia desde sempre era, não é reforço escolar. Porque a gente tem muita oferta de reforço escolar na nossa cidade. Sim. A gente tem muita oferta de reforço escolar online. A gente tem. E aí a gente entra numa outra seara, que é o seguinte, o que é que nós queremos fazer no STEAM? O que é que nós notamos? Nós notamos que faltam locais, a gente normalmente tem clínicas que trabalham com as crianças de altas habilidades. Legal. E aí, essa criança que tem altas habilidades, ela desenvolve um cognitivo, e o socioemocional vai ficando para trás, porque ela é mais rápida, lógico que a gente sabe que tem áreas e tudo mais. Mas o que a gente quer fazer no STEAM? É o contraturno, eu estou ajudando as mães. Olha, vocês deixam aqui 2 manhãs inteiras, 2 tardes inteiras. O que nós vamos fazer com as crianças? Brincar. A criança precisa brincar. E nós vamos brincar em inglês. Eles têm muito tempo de brincadeira de pátio, eles têm brincadeiras motoras, eles têm uma série de coisas. E aí a gente vai investigar. Então a gente vai aguçar aquela curiosidade e a gente vai fazer de maneira colaborativa, puxando o socioemocional. Então ele tem que aprender a lidar com ter amigos, brincar com outras crianças, falar com adultos, e a gente faz tudo isso em inglês. Bia, deixa eu te perguntar, lá na STEAM, são as crianças de várias idades juntas, com vários níveis de conhecimento diferentes? São. A vida é assim. A vida, você não fala, hoje mesmo falando com os professores na cultura, você não conversa só assim com quem está do seu ladinho. Às vezes você vê o outro que está lá do outro lado da rua e você tem que gritar. Às vezes você vai falar, eu sou de humanas, gente, eu sou da área da linguagem, da aprendizagem. Aí eu vou conversar, os meus irmãos são engenheiros, entendeu? Então às vezes eles estão lá explicando um negócio, não sei. Só que assim, obviamente, gente, que não é você colocar tudo no mesmo balaio. Nós fazemos toda a preparação da investigação, dos temas, e nós trabalhamos com o que a gente chama de diferenciação, de personalização. Então, óbvio, dá um exemplo aqui. A gente está falando do tema A. Então eu vou fazer com as crianças o que é o ar. Eles vão investigar. Eles fizeram uma balança, gente, com bexiga. Mas se ar não pesa, mas aqui tem ar, eu não estou sentindo, por exemplo. Fizeram uma balança. Então o que eles fizeram? Assopraram uma bexiga, amarraram e puseram numa ponta de um palito e a outra vazia. Aí puseram um barbantinho no meio para ver. A bexiga que estava com muito ar veio para baixo. So what? Então a gente vai fazer tudo. E aí a gente foi fazer brincadeira de molécula. Quando tá frio, o que você faz? Se você quer abraçar, ficar pertinho do outro. Quando tá calor, você corre. Só que tudo isso a gente fez. Então assim, a criança que é menor, a gente vai dar um nível de desafio para ela. A criança que é maior vai ter outro nível de desafio. E entra muito aí o socioemocional, a integração dessas idades da criança mais velha, conseguir dar suporte para a criança mais nova, da criança mais nova conseguir se soltar e perguntar e fazer um trabalho com uma criança mais velha. Que legal. Só que isso tudo, gente, é muito planejamento, é muito estudo, lógico. Então, eu como mãe, eu fico só assim, gente, eu quero tudo isso para meus filhos. E é legal, me preocupa, a mãe que não fala, cara, isso é realidade já, tipo assim, não é mais luxo, né? A gente tava até falando que na nossa época, meus pais se esforçaram horrores pra me colocar na aula de inglês. Não tinha nem dinheiro direito, mas se viraram. Os meus também. E aí a gente falava assim, cara, hoje não é mais luxo, hoje é necessidade. Não é nem necessidade, hoje eu acho que tem que fazer parte do dia a dia.
Entendeu? Aí a gente tem que mudar essa cabeça. Se você tem os seus ranços com o inglês, fique com eles, não leve para os seus filhos, porque tem gente que às vezes também tem traumas, né? É muita coisa dessa. Se você trabalha num contexto com essa criança, um contexto comunicativo, lúdico, essa criança não vai ter o ranço. Agora, desculpa, vou advogar de novo um pouco em causa própria, mas é o seguinte, é que eu não acredito, Licença gente. poética. É assim, imaginem, eu tenho 44 anos de formada, de sala de aula, eu não saí da sala de aula até hoje. E assim, eu estudo muito. Se vocês pegarem o meu currículo, vocês vão ver que não tem um ano sequer na minha vida que eu não tenha feito algum curso. Legal. Ou vários. Acabei em dezembro, né? Eu defendi o meu MBA de gestão, sendo gestora há mais de 36 anos. Arrasou. Mas tudo bem. O próximo assunto que a gente vier aqui com o podcast é sobre gestão. Eu deixo lá pra frente. E daí é o seguinte, então, é assim, de muito estudo. E aí são metodologias. Então, quando você, de novo, eu já inseri essa melodia lá pro meu aluno, são coisas legais e tal, pro meu filho, ótimo. Agora, se eu vou para uma metodologia, que é uma metodologia de tradução, é uma metodologia de palavras soltas, eu tenho que fazer lista de palavras, acreditem ou não, isso ainda existe. De pessoas, olha, cada dia ele vai aprender 10 palavras aleatórias. E aí, como você falou no começo, a estrutura da língua não é a mesma, entendeu? Então, enquanto eu consigo perguntar qual é seu nome, what is your name, qual é seu nome, e a coisa bate, a língua flui. Quando eu vou perguntar quantos anos você tem, qual é a sua idade, que em inglês você pergunta how old are you, quão velho é você, o cérebro dá tilt. E aí chega aonde a gente vai ter os bloqueios. Eu tenho bloqueio em inglês. Por quê? Porque eu quero pegar aquelas palavras aleatórias e colocar na estrutura do português. E isso não é língua. Eles não vão te entender. E você, como até esse especialista aí, é normal quando a pessoa, depois que ela aprende a segunda ou a terceira língua, depois o resto ela flui? É mais fácil. Cada língua, dizia Napoleão Bonaparte que um homem vale quantas línguas fale. Né? Mas cada língua que você aprende, ela vai ficando, vai tornando a próxima mais fácil. Não tenho certeza sobre qual mídia pular. Beleza, obrigada. Mas, Bia, da Bonaparte é você não, minha filha. Vamos para caminhando para o final. Deixa um conselho aí para os pais, para as crianças, né? Para as mães. Para as mães. Qual hoje seria, na sua opinião, o melhor caminho a tomar? Olha, se de tudo que eu falei vocês tirarem uma coisa, exponham suas crianças a línguas estrangeiras com conteúdos que valham a pena. Porque assim, até tirando óculos para falar assim, olho no olho. Quando a gente ensina uma criança, a gente não ensina a língua, a gente ensina a cultura, a gente ensina tantas coisas, a língua é só meio. Então, se nós tivermos um conteúdo bom e a gente puder usar uma língua estrangeira como meio, quando você me perguntou, é só pelo mercado, depois profissional? Não. É aquela coisa de eu ir para Disney um dia e poder brincar com uma criança que está lá na fila, que não é meu amiguinho da minha cidade. Você conseguir com a sua, sabe, a sua vivência, você conseguir respeitar as diferenças. Porque nas outras línguas eu aprendo outras culturas e eu começo a receber outras informações. Mas naquela cultura é diferente. Esses dias estava assistindo um filme e eles estavam numa mesa árabe. E o árabe que estava dando essa refeição, ele olhava para as pessoas e fazia assim. Por quê?
não é na nossa cultura, mas na cultura árabe, se você não arrotar depois de ter comido, é porque a comida não era boa. Ou às vezes até eu morei na Turquia uma época, comiam muito de boca aberta. Pra eles é normal, é como se tipo, tem que entrar o ar e tá ali saboreando a comida. Entendeu? E isso é uma coisa que o estudo da língua estrangeira, seja ela qual for, inglês, francês, árabe, coreano, enfim, ele te traz muito isso, e traz muito isso para as crianças, porque a gente termina sendo, né, as crianças, a gente ensina todo mundo, o ser humano tem uma percepção do que é certo, do que é errado, e normalmente certo é aquilo que eu gosto, e errado é aquilo que não faz parte do meu contexto, né? Então, eu acho que essa questão das línguas, e se eu puder até te dizer, a gente está falando, né? Como eu disse, os meus filhos falam inglês. E eles falam, lógico, eu os expus criança, vieram para a cultura crianças, com 3, 4 anos de idade eles já estavam na cultura, fizeram certificações internacionais. E, por exemplo, o meu filho chegou num ponto que ele é super funcional, mas ele falou, pronto, para mim esse nível tá bom. A minha filha, como foi para a área da educação, é lá em cima o que tem a mais e estou correndo atrás. Só que assim, a gente também acha, como vocês falaram, hoje inglês não é diferencial. Não. Inglês é necessidade, é básico, você não vai ao McDonald's se você não souber falar inglês. Você que não sabe ainda, que você já sabe um monte de inglês. Vai pedir um Big Mac, um McChicken, já tá falando inglês. Pior que é verdade, dia a dia a gente tá com bastante coisas. Mas de fato não é mais um diferencial. Não é. E tanto é que, por exemplo, o nosso... É essencial. O nosso programa, tá por exemplo, a partir deste ano, as crianças na Maple Bear começam com algumas atividades, todas elas, pouquinho tempo, mas é uma brincadeira em francês. Porque o ano que vem vem o francês para as crianças que daí francês vão chegar da franquia também? Não. Não, vocês estão adicionando. Que arraso. Nós que estamos adicionando. Depois eu vou querer dicas, depois a gente pode fazer um post legal, depois dicas desses videozinhos ou coisas. Por exemplo, eu fico pensando, qual vídeo colocar em francês, porque eu fiquei muito com aquilo na minha cabeça que você falou, de expor a ela a parte sonora. Eu sou uma pessoa que aprendi muito inglês na parte sonora. Se você for pegar minha parte gramatical, é horrível. Mas, menina, eu me viro, faço reuniões, faço tudo, mas a minha parte gramatical eu preciso correções no Google muitas vezes, até no português hoje em dia, né? Não é nem no inglês. Quem que fala gramática ou português, o pretérito imperfeito do passado de não sei o que, certo? É só você, né? Vamos lá. Uma vez aconteceu no meu filho falar um negócio, eu olhei, ele falou, não, mas se você vir aquilo, e uma pessoa que estava sentada mesmo falou, não, mas não é se você vir. Eu falava assim, é se você vir. Não, mas ele não tá vindo. Não, então se ele estivesse vindo, era se você vier. Quando você vier, mas quando você vir, é de olhar. Tá bom, mas se alguém falar diferente, a gente vai entender. Aí isso é ser funcional. Óbvio que alguns requisitos da língua você vai falar em determinados contextos. Sim. O que eu acho, né, para essas mães que estão assistindo, trabalho de uma mãe, de um pai, de uma família, é abrir portas para os filhos. Se eles vão efetivamente entrar por aquela porta ou não, aí vai ser deles isso. Mas se você puder dar essa informação, se você puder dar essa condição, eu não tenho como pagar. Tem muita coisa que você não precisa pagar e você vai pôr um pouquinho de tela, talvez, alguns outros programas, né? E aí vale até em português, gente, o que é aquele, né, o canal do mundo lá que tem no YouTube, que são coisas muito STEAM, né, que ele tem para crianças mais velhas e tal. Mas é muito legal. Mas abrir portas, proporcionar possibilidades. Eu gostei, vou pegar esse da faca com meu marido. É abrir portas e proporcionar, estar disponível. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu falo assim,
Se eu vi mais longe é porque eu estive em ombros de gigantes. Eu sempre falava isso pros meus pais, né? Eu vi mais longe. Meu pai nem sabe falar inglês, não sabe falar nada, mas eu e meus irmãos fizemos intercâmbio. Eles levaram pra gente, fizeram triplo coração pra gente fazer isso tudo. É isso que pai e mãe faz, né? E aí, esse recente, eu fiz um curso porque eu ficava muito focado nisso. Agora eu consigo entender que, na verdade, quem é gigante agora sou eu. Para os meus filhos ver mais longe, eles vão ter que andar sobre os meus ombros. E quais serão esses ombros? Aonde que eu quero levar, né? Para onde que eu quero que eles enxerguem? Então, eu também preciso olhar para isso, para proporcionar isso para eles. E eu fico muito preocupada, às vezes, que eu vejo algumas mães assim. Eu não vou levar porque ele não quer. Eu vou fazer isso aqui, mas meu filho não quer. Então, nesta hora... Eu aprendi Desculpa. que ele não tem opção de escolha, quem manda sou eu. Exato. Desculpa. Quem é o adulto da relação? Exatamente. A gente já viveu. A gente hoje, talvez, se não falasse, sei lá, não sei falar inglês porque eu não tive oportunidade, ou porque, eu não quis. É muito mais legal, talvez, gente. Óbvio, ficar lá deitado no sofá ou jogando futebol. Pode ser. Mas algumas coisas eu acho que pai e mãe sabem melhor. Sim, então é aquela coisa de eu tive aqui outro dia, não, coitadinho, ele fica muito cansado. Uma menina de 15 anos que não podia fazer aula durante a semana por causa dos compromissos acadêmicos do colégio, mas que ficava muito cansada para fazer no sábado porque ela saía todas as sextas à noite. Aí desculpa, gente, como algo vocês de falam, errado eu não tenho tá certo. 59 anos, né? Então, assim, na minha cabeça, isso não dá. Uma vez você sair, ótimo, é saudável. Sim. Todas as sextas à noite você sair e aí você tem 15 anos. O que vai esperar da tua vida com 20, com 25, com 59? Né? Mas Exatamente. Bia, muito obrigada. Meninas, Foi maravilhoso. Obrigada A pelo gente seu ficou tempo. muito feliz. Obrigada mesmo. E que esperamos que vocês tenham gostado. Deixem suas dúvidas aqui, o que vocês mais gostaram. Curtam, manda as dúvidas aqui que a gente manda pra ela depois. Elas vão passar pra mim. Manda as dúvidas. Eu Venha conhecer respondo. a cultura inglesa, a Culturistinha, ela do ladinho da cultura inglesa. Maravilhoso. Cultura inglesa, todo mundo já sabe que é aqui na frente do Parque do Ingá. A Culturistinha, acho que assim, quando a criança vier aqui conhecer, fala, gente, eu quero vir. A minha filha fica, por exemplo, quando a gente vai na aula de dança lá, fica doida pra ir na aula de dança. Agora ela tá indo na escola, doida pra você falar pra ela que ela vai lá brincar. A minha filha natação. cai todo dia na aula de dança. A Sofia na natação. Porque ela já sabe o que é gostoso, Que é divertido. legal, que Então, aprende. na hora que eu falo natação hoje, natação. Então, eu acho que o espaço da Culturistinha ficou incrível. Até reconhecer vocês sobre muito isso. legal. Porque a criança, ela não vem estudar, então ela tira aquele estigma de estudar, ela vem brincar. Não, ela vem brincar. Né? E o aprendizado, gente, tem o aprendizado formal e tem o aprendizado que a gente brinca que é o aprendizado acidental, né? É aquele que acontece enquanto a vida acontece. Legal. E é isso quando a gente falou lá do English through learning. É o inglês que você aprende falando, errando, brincando. E é isso. Boa, Meninas, obrigada. E vamos marcar porque a gente ainda tem que fazer uma visita Vamos. vocês ali. Que a gente aprende nesse carro que não tá escrito. Não. Não, eu tô aqui pra aprender, gente, cada coisa. Mas eu acho que a maior sacada que eu tiro desse episódio com a Bia é essa parte do que nós pais temos a obrigação de abrir portas. Essa é a nossa função de abrir portas para os nossos filhos. Tipo, cara, isso pra mim foi a maior sacada. E você? O que você mais tirou? Eu acho que... Nada. Eu acho que o que me tocou mais foi isso de temos que expor, temos que incentivar, mas não é nossa obrigação ensinar. Parou aqui. Mas aqui tá. Tá rodando? Tá. Eu acho que é isso. A gente tem que expor sim, a gente tem que incentivar sim, mas não é nossa obrigação de pai e mãe ensinar, porque quem tem que ensinar Quem é da a área. escola, são os professores. Cada um no seu quadrado. Cada um né? no seu quadrado. Mas eu ainda sou do time que eu acho que se algumas coisas eu tenho que estar. Eu gosto de estar junto, né? Por exemplo, a Sofia, ela tem 2 anos e 7 meses, 2 anos e meio. Aí ela aprendeu as coisas. Cara, eu acho que eu não é ensinar, mas é estar ali incentivando tudo.
Porque eu também ainda não seria um espaço de ter um contraturno, uma professora particular, mas eu também, como mãe, tenho que participar junto. Até o meu limite, né? Obviamente. Mas O básico ali da isso não ensinar é a cor. ensinar, isso é incentivar, é você tá dando oportunidade. Não é você chegar lá com a sua filha e falar, olha, isso é vermelho, isso é azul, isso é isso, isso é aquilo. É você ir mostrando no contexto do dia a dia. Boa. E eu acho que é isso. Porque a Sofia me chamou de teacher essa semana. Ela falou de pro, eu falei, não, teacher, porque dela tem um livrão que a gente pegou da... Ai, fugiu... A B12. Não, a B12 da mãe. É um livro em inglês, com várias figuras. E aí ela ficou querendo... Agora ela senta, ela fica, cara, olhando esses livros. Então aí eu fico lá incentivando. Enfim. Foi muito bom o episódio, muito maravilhoso. Obrigada. Obrigada, Bia. Não esqueçam que a maternidade não precisa ser em silêncio. Porque aqui a gente... Nós estamos a bordo com você. Sempre com você. Eu já tô aqui, ó. Minha cabeça já tá ali, ó. Até o próximo e último episódio. Até o próximo e último episódio. Abraço. Tchau. E assim chegamos ao fim de mais um trajeto, mãe. Lembre-se, o que você sentiu, o que você viveu, não é só seu. Você não está sozinha na boleia dessa vida. O Mães a Bordo é seu ponto de apoio. E a nossa comunidade A Mãe Indica é o seu destino de acolhimento. Venha pra perto. Acesse amãeindica.com.br ou siga a gente no Instagram, @amãeindicabr e @podcast.ame. Porque a maternidade não precisa ser em silêncio. Estamos a bordo com você.